Bom dia, boa tarde e boa noite. Hoje a gente vai entender o que são palavras reservadas e por que elas existem. Uma das atividades mais realizadas no mundo da programação é a atividade de nomeação. Nomear é o ato de dar nome a alguma coisa. Na vida real, por exemplo, a gente dá nome a livros quando são escritos, a descobertas científicas. Dá nome a uma loja, por exemplo, quando a gente vai abrir uma. Esse ato de nomear algo é muito presente no nosso dia a dia. Na programação, algumas das coisas que a gente tem que nomear são, por exemplo, funções, variáveis, classes, enfim, é bastante coisa. Para demonstrar esse ato de dar nome às coisas em programação, eu vou utilizar um exemplo de Python. Aqui em Python eu vou criar uma variável, e quando a gente cria uma variável em Python, a gente tem que dar um nome para ela. O nome que eu vou dar para essa variável vai ser for. E eu vou armazenar nessa variável o número 12. Então eu vou tentar executar isso que eu criei e vai dar um erro. E isso acontece porque em uma linguagem de programação a gente também não pode utilizar qualquer palavra para nomear alguma coisa. Cada linguagem de programação possui um conjunto de palavras que são chamadas de palavras reservadas. Em Python, for é uma palavra reservada. Palavras reservadas não podem ser utilizadas para nomear algo, como funções, variáveis e classes. Na grande maioria dos casos, isso acontece porque as palavras reservadas já possuem um significado específico dentro da linguagem. Então, a linguagem não permite com que a gente mude esse significado. Se o Python me permitisse utilizar o nome for para nomear a minha variável, eu estaria mudando o significado que a palavra for tem dentro da linguagem. Então, para evitar o aparecimento de problemas por causa da mudança de significado de uma palavra reservada, o Python gera um erro assim que percebe que eu estou utilizando uma palavra reservada e tentando mudar o significado dela. Então, toda vez que eu for dar nome a alguma coisa, seja uma variável, uma função, uma classe, eu não posso utilizar uma palavra reservada. E por causa disso, eu vou voltar aqui onde é que eu estava criando a minha variável e vou mudar o nome dela. Eu não vou mais chamar ela de for, eu vou chamar ela de número. Como o número não é uma palavra reservada na linguagem, eu posso definir o que a palavra número vai significar. E nesse caso, eu defini que número é uma variável. E tá tudo certo. Até agora, eu falei do caso onde uma palavra é uma palavra reservada dentro de uma linguagem porque ela apresenta um significado específico dentro dessa linguagem. Mas existem exceções. Pode haver um caso em uma linguagem ou outra, onde uma linguagem torna uma palavra reservada, mas essa palavra pode não ter nenhum significado específico dentro da linguagem. Mas então, por que essa linguagem tornou essa palavra uma palavra reservada? Ótima pergunta, Quadrit! E nesse caso, o que pode estar acontecendo é que a linguagem tornou essa palavra reservada, mesmo não possuindo um significado específico na linguagem, porque ela planeja dar um significado específico para essa palavra no futuro. Que loucura, né, Quadrit? Eu sei, é uma loucura mesmo. Enfim, aqui a gente tem alguns exemplos de palavras reservadas em Python, JavaScript e C++. Como dá para ver, diferentes linguagens possuem diferentes palavras reservadas. Algumas palavras reservadas em diferentes linguagens podem ter significados parecidos, como a palavra for, que existe nas 3 linguagens, e é utilizada, em todas elas, para se referir à construção do for loop. As linguagens também podem utilizar de palavras reservadas diferentes para se referir a uma mesma construção, como no caso da palavra reservada def em Python e function em JavaScript, que são utilizadas nas 2 linguagens para construir uma função. Uma palavra que é reservada em uma linguagem pode não ser reservada na outra, e vice-versa. As palavras reservadas dentro de uma linguagem nunca mudam, ou mudam. Quadrit, mas que pergunta boa, hein? O que acontece é que conforme o tempo passa, as linguagens de programação vão se readaptando ao contexto atual da programação e da computação. E dentro desse processo de readaptação, uma das coisas que podem acontecer é a inserção de novas palavras reservadas dentro de uma linguagem e também a remoção delas. Palavras reservadas são palavras que a gente não pode utilizar para nomear algo, como uma variável, uma função ou uma classe. A grande maioria das palavras reservadas possui um significado específico dentro da linguagem, mas existem exceções, e podem haver casos onde uma linguagem torna uma palavra reservada,
mas essa palavra não tem nenhum significado específico dentro da linguagem. Se você quer continuar aprendendo, se inscreva no canal, curta e compartilhe o vídeo. Até a próxima!